Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui de Sociologia. E como a semana passada a gente deu introdução ao quarto bimestre com o seguinte tema, né? O que nos desiguala como seres humanos? A proposta de hoje é justamente entender o que vem a ser esse fenômeno ou essa divisão da sociedade chamada classe social. O que é classe social? Alguns se perguntam, outros talvez tenham uma mera opinião, mas vamos entender um pouco melhor o que seria a ideia de classe social na aula de hoje, alunos. Então, para a gente compreender logo de início, o que seria uma definição de classe social? Classe social é todo grupo dentro de uma sociedade que se diferencia de outros em decorrência de características econômicas, políticas ou mesmo culturais, né? Então, a classe social, alunos, é justamente composta por indivíduos, né? Pessoas que ocupam posição próxima na escala da produção e do consumo, né? Por isso tem em comum um padrão de vida, hábitos culturais, poder de influência, mentalidades e interesses, né? E na própria literatura, de sociologia, se destaca, né, abrange diferentes concepções que divergem conforme o critério que adotam para classificar as classes. Por exemplo, na sociedade capitalista, esse critério é predominantemente o econômico, mas em algumas concepções pode também ser vinculado à ideia de renda e a outros aspectos, né, como escolaridade, né, aporte cultural ou poder político. Então, isso só para a gente entender um pouco essa ideia de classes sociais. Para a gente pensar, né, um pouco mais desse conceito sociológico, né, de classe social, né, é interessante a gente pensar a partir da teoria sociológica de Karl Marx, né? Então, Karl Marx, em sua análise e estudo da sociedade, ele vai desenvolver uma brilhante teoria sobre a economia dentro da história, onde ele vai observar que todos os períodos, né, da sociedade, de certa forma, eles eram estruturados por antagonismos entre grupos opressores e grupos oprimidos. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que ao longo da história sempre teve tensões entre grupos sociais em que um dominava e o outro sofria o processo de dominação. Né? E aí ele coloca, né, essa luta movia as sociedades e promovia a transição de um modelo econômico para outro. Assim, na sociedade antiga, havia, de certa forma, ele coloca aqui, senhores e escravos, que é a ideia da escravidão. Na sociedade medieval, havia os suceranos, né, e os vassalos. E na sociedade moderna, que ele chama de capitalista, ele vai dizer: aqui há os que são capitalistas, os que detêm o dinheiro, e os trabalhadores, né? Aqueles que vão ser controlados e exigidos aí do seu trabalho por meio de quem? Dos burgueses. Então, no capitalismo, esse antagonismo, né, é expresso através das classes sociais, né? Então, dentro dessa ideia, para Karl Marx, há dois grandes grupos de interesses e classes contrários um ao outro. O grupo dos que possuem, né, os meios de produção. Quais são os meios de produção? A terra, a fábrica, o banco e etc. E também denominado burguesia, né, aqueles que vieram dos burgos, né, que investiram seu dinheiro e agora são os donos da empresa. E o grupo dos que possuem apenas a sua força de trabalho, ou seja, tem de trabalhar para sobreviver, né? E esse ele vai dizer, eles são denominados os proletariados. O grupo de proprietários é formado por uma minoria de indivíduos. Já o grupo dos proletários, ou seja, dos trabalhadores, é formado pela maioria da sociedade, dos indivíduos que a compõem. Eles vendem sua força produtiva aos donos que detêm o capital, né? Que pode ser produtivo, no caso da indústria, da agricultura ou mesmo da agropecuária, financeiros, que são os bancos e as financeiras, ou a gente chama de seguradoras, ou ligado ao setor de serviços, que seria o comércio, transporte, comunicação e etc. A desigualdade, então, nas relações de trabalho e na divisão da riqueza produzida permite a acumulação de mais capital e vai cada vez mais dividindo a sociedade em classes. Então, essa seria, né, de certa forma, uma argumentação com base no estudo de Karl Marx.
Mas como nós não vamos limitar apenas a essa teoria sociológica, a gente também vai poder pensar um pouco sobre a teoria do Max Weber, sobre essa ideia de classe social, né? E aí ele continua, aí já o pensador Max Weber, ele vai dizer o seguinte, a classe social não se restringe somente ao critério econômico, como afirma Marx. Ele vai dizer que existem outros componentes que também fazem parte aí da classe social. Ele vai dizer que existem três outros aspectos, fora a economia. O status, que seria a ideia de honra e prestígio, a ideia da riqueza, que seria renda e posses que o indivíduo possua, e o terceiro, o poder, isto é, a capacidade, né, de influência sobre os outros segmentos da sociedade. Então, esses três aspectos para Max Weber são cruciais para a própria formação e elaboração dessa tal classe social, né? Então, esse sociólogo, né, como Karl Marx, estudaram bastante a sociedade para tentar entender melhor esse fenômeno das classes sociais, da divisão da sociedade em classes. Weber não minimiza a preponderância do aspecto econômico, né? Sendo esse o fator que gera, assim, uma situação de classe, em que um grupo possui condições similares quanto à possibilidade de possuir ou não bens materiais ou simbólicos, né? Todavia, esse autor avalia que há outros aspectos importantes que não se explicam exclusivamente pela renda, né? Pois o status remete a uma dimensão subjetiva, capacidade de pensar simbólica e cultural aí de determinado indivíduo na época em que está vivendo, sendo então um atributo de posição dentro da estratificação social que confere, ou seja, conforme a sua camada e classe social, confere a você prestígios ou não e deferências e referências. Em síntese, então, resumindo, para Weber, as sociedades são divididas em estratos, ou seja, em divisões, e a posição das classes é condicionada pela renda, por poder que elas exercem e têm dentro da sociedade, e status, ou seja, o papel que eles ocupam. O status é uma espécie de um fenômeno típico da estratificação social, né? Ou seja, dessa divisão da sociedade em classes, segundo o qual ocupar determinada posição na estrutura da sociedade implica tratamento de honras e privilégios, né? Então, alunos, esta aula dessa semana a gente vai poder pensar um pouco sobre a classe social, como que ela é compreendida e teorizada pela sociologia, como que a gente pode entender esses aspectos que vão fazer com que um grupo da sociedade se intitule, né, como mais importante, que tenha mais oportunidades e mais direitos, em detrimento de uma grande população, né, que muitas das vezes vai ser governado, vai ser oprimido ou mesmo dominado aí ao longo da história, né? A gente viu ali no começo, como Marx já fala, né? Essa ideia de tensões de poderes antagonistas sempre existiu dentro da sociedade e até hoje, na sociedade capitalista, ainda existe. Então, um pouco disso, desde já agradeço a atenção de vocês, alunos, e até a próxima aula.